Olá, pessoal, você que está chegando aí, a gente já vai dar início aqui à nossa conversa e a gente vai aguardar só alguns minutinhos, porque é o tempo do Facebook notificar para as pessoas que a página da PIB entrou ao vivo, e aí você vai chegando aí, vai dizendo de onde você está falando, quem é você, a gente está aqui esperando você para participar da nossa roda de conversa. Boa tarde, Cláudia, boa tarde, Igor. Boa tarde, boa tarde, Hugo. Vocês estão chegando aí. Muito obrigada por vocês já estarem participando conosco. Sem dúvidas, a participação de vocês aqui com a gente é muito importante. Como a gente sempre fala na nossa roda de conversa, é uma roda de conversa que tem quatro pessoas aqui conversando, mas com certeza tem muitas outras participando junto com a gente. Então, você pode sempre comentar o que você está achando, se você tiver alguma coisa relevante para falar mesmo sobre o que a gente está conversando, fique à vontade. Esse é um espaço que você também esteja falando com a gente, tá bom? Vou dar só mais um minutinho e a gente vai começar, porque eu estou vendo que já tem bastante gente entrando. Se você quiser, você já pode colocar para a gente nos comentários aí o que você está esperando dessa roda de conversa hoje. Esse é um tema um pouco diferente, e aí você já pode colocar as suas primeiras impressões. Bom, como eu falei, eu ia dar só algumas um tempinho, então a gente vai começar agora. Vou ajustar aqui, aí ficou melhor agora para a gente aparecer. Bom, eu sou a Carol, e de vez em quando eu tenho estado aqui na roda de conversa, e assim como a Marina também. Eu queria que a Marina começasse aí dando boa tarde para o pessoal, falando um pouco aí. Boa tarde a todos, é um prazer estarmos aqui novamente. Eu espero que essa roda de conversa seja tão boa quanto as que já tivemos e que vocês também possam participar. Hoje é um tema que a gente preparou com muito carinho e a gente conta também com a participação de vocês. Isso aí. Como vocês estão vendo aí, hoje pela primeira vez a gente está tendo a participação dos meninos aqui com a gente. E pela primeira vez aí estão estreando na roda de conversa. E eu queria passar primeiro para o Caio, para ele falar um pouco sobre ele e se apresentar para o pessoal. Eu me chamo Caio, eu sou esposo da Carol, sou da Primeira Igreja Batista de Campos também, e lá a gente é líder do PGM DR, trabalha mais nessa parte de PGM, juventude. E também eu queria que o Dylan estivesse se apresentando para o pessoal, dando boa tarde aí também. Boa tarde a todo mundo. Foi bom vocês se apresentarem primeiro para eu ter um modelo aqui de como me apresentar. Mas eu sou o Dylan, sou seminarista atualmente da PIB de Campos, também líder aí do PGM nos últimos. Eu acho que não vou me restringir a isso só. Muito bom. O pessoal dos últimos geralmente participa bastante aqui com a gente. A gente já tem a Cláudia e a Gabi aí, que são dos últimos, né? Estão prestigiando a gente aí. Então, se você faz parte do PGM do Dylan, se faz parte do PGM da Marina ou do PGM também meu de Caio, coloca aí pra gente também. A Cláudia está colocando aqui pra gente que tem certeza que nós vamos poder colher muitas coisas boas e importantes da conversa de hoje. Com certeza, Cláudia, nós esperamos isso e nós também estamos esperando colher
realmente coisas muito boas, reflexões muito boas aqui para a gente nesse tempo. Como vocês viram, a gente vai falar hoje sobre ser igreja no tempo de isolamento social. A gente tem vivido um tempo que é diferente, eu acho que é um tempo que ninguém esperava viver, né? E a gente está vivendo, pegou a gente de surpresa, a gente está vivendo coisas muito novas que a gente nunca viveu na nossa vida, e isso não exclui a igreja também, não exclui o ser igreja também. A gente está aprendendo muitas coisas nesse tempo, como ser igreja. E eu queria começar fazendo a pergunta para a Dylan sobre por que a Igreja de Cristo, a instituição e também o corpo em si, tem a necessidade de ser ouvida, tem feito atividades online, como essa que a gente está fazendo aqui agora. Por que a gente faz isso? Por que é importante isso, Dylan? Bom, dentre muitos motivos, eu acredito que uma resposta mais clara, principalmente por sermos um corpo, daqui a pouco eu falando sobre a instituição também, mas como corpo, eu acredito que nós precisamos manter a essência. E a essência da igreja, desde da igreja primitiva, é a comunhão e o amor entre os irmãos. E nesse tempo de isolamento, onde a gente não pode estar presente fisicamente com as pessoas, a gente não pode perder a nossa essência, que é a comunhão. Então, por que a gente precisa fazer essas programações online, lives, reuniões, PGMs, tudo pela internet? Simplesmente porque a gente precisa manter o contato. Eu acredito que a Igreja Verdadeira de Cristo, ela vai querer estar em contato constantemente uns com os outros. Eu mesmo tenho estado com muitas saudades de estar com todo mundo, e isso aperta mais ainda quando eu estou com o PGM, né, que geralmente são os laços que a gente está ali semanalmente, que estão mais fortes, e eu fico muito triste mesmo, de verdade. O coração ele fica apertado, tem semanas que é muito complicado, muito difícil lidar com essa situação, por sentir mesmo falta de estar junto. Então a gente precisa, não é que seja uma regra, né, mas acredito que quando a gente está apaixonado por alguma coisa e quando nós realmente amamos alguma coisa, a gente corre atrás para solucionar esse problema. Então a internet é o que nós temos hoje em mãos para poder solucionar essa situação, como você, Carol, falou agora, né, uma situação atípica. Acredito que até as gerações mais antigas não viveram essa fase que nós estamos passando. E essa situação não exclui estarmos juntos, e graças a Deus nós temos a internet para isso. Só queria lembrar que, por exemplo, Paulo, ele diversas vezes ele estava preso, ele estava em algum local que ele estava desejoso encontrar os irmãos, né, encontrar a Igreja de Cristo. A gente pode ver por muitas cartas dele, ele mesmo falando, olha, estou ansioso por estar com vocês, eu quero estar com vocês, mas estou algemado, né, estou preso. E isso não impedia Paulo de estar em contato com a igreja. Então, isso é muito interessante, porque num tempo onde a comunicação era super mais difícil, né, do que hoje, era por meio de cartas, e ainda mais ele estando preso, ele mesmo assim estava em contato com os irmãos da igreja. E como instituição, eu acredito que a gente já sabe, né, que nós precisamos prestar contas como instituição, igreja instituição. Então, não é porque a gente é igreja que a gente deixa de pagar luz, pagar conta, pagar, né, quem precisa de salário ali, ajudar a igreja. Então, como instituição, nós não podemos perder o contato também, por exemplo, da contribuição. Tem membro que parece que esquece que precisa contribuir, né? E esse tempo de isolamento não significa que a gente vai deixar de fazer isso. Então, como corpo de Cristo, é manter a nossa essência, desde a igreja primitiva, que é comunhão, amor entre nós, e como instituição, principalmente, entre outras coisas, a arrecadação. Com certeza. Quando você estava falando, me lembrou como eu estudo em Vitória, né, tem uma igreja lá que eu vejo de vez em quando alguns cultos, algumas programações deles quando eu estou em casa. E foi muito interessante quando começou a pandemia,
os pastores fizeram uma série de mensagens sobre cartas do isolamento, e eles começaram dizendo, não são as cartas de agora, são cartas de Paulo. Paulo também viveu como a gente isolamento. Então, eu achei muito interessante esse tipo de analogia, porque, de fato, são novidades? São, mas se a gente for se basear na Bíblia sempre como a gente deve, a gente encontra, sim, como a gente pode viver mesmo isso, né? Marina, você quer falar alguma coisa? Eu acho muito interessante isso que a gente está falando, porque muitas vezes a gente pode dizer que a internet ela poderia ser um instrumento muito ruim. Mas como que a internet pode ser um instrumento 100% eficaz para a gente trabalhar como igreja, para a gente continuar sendo igreja, né? A internet, ela não é algo ruim, e eu acredito que talvez depois da pandemia a gente vai continuar usando a internet agora com uma outra visão em relação à igreja, porque a internet é o que nos conecta agora. Assim como o Dylan falou que Paulo escrevia cartas para se manter conectado na igreja, a gente tem a nossa conexão através da internet. Então, assim, como que a internet tem sido um instrumento muito eficaz para a gente continuar sendo igreja mesmo. Dylan, pode falar para a gente. Não só. Você imagina Paulo naquela época, se Paulo tivesse internet. Para pensar. Como que seria um negócio assim, alucinante? Como que Paulo iria usar, né, de uma forma fantástica? Mas não só a internet, porque como era carta, era muito precário. Mas você imagina se Paulo tivesse ao menos um telefone para ligar para os irmãos. Então, a minha opinião é pelo caráter que Paulo apresenta, né, nos livros, nas cartas onde ele escreve, eu acho que Paulo ficaria o dia inteiro com os irmãos das igrejas no telefone. Então, assim, não só a internet, mas todos os meios de comunicação que nós temos servem para a gente manter esse contato. Sim, sem dúvida. E sobre isso, Marina, eu queria fazer uma pergunta para você agora, assim, tem a ver com isso, né? Como a gente pode manter a igreja ativa nesse tempo de distanciamento social? A gente já começou falando um pouco, mas aí você também pode considerar aí com as suas respostas. Eu vou até aproveitar a fala do Dylan e vou pegar um gancho nessa linha de pensamento, porque ao longo do tempo, quando a gente se depara com a Bíblia, a gente vê que por várias vezes a igreja sofreu algumas situações inusitadas que fizeram com que elas tivessem que se adaptar. Então, não é a primeira vez, nós não somos a primeira geração que está tendo que se adaptar a algumas circunstâncias. Mas, com certeza, a gente está tendo diferenças, porque é uma outra geração, é um outro contexto social que a gente tem vivido. Só que a gente precisa realmente entender que a igreja ela pode se adaptar. Ela pode se adaptar e ela deve se adaptar para continuar sendo igreja. E é interessante que o livro de Atos ele é muito bom para a gente falar sobre igreja, porque ele traz muito essa ideia do que é ser igreja de verdade. Inclusive, no capítulo 11 de Atos, quando ele vai falar que as pessoas foram dispersas depois da morte de Estevão e havia uma grande perseguição, as pessoas foram dispersas, elas estavam separadas, mas o evangelho continuava sendo pregado. Tanto que é nesse capítulo que a gente vê que os apóstolos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, o evangelho continuou sendo pregado e vivido, pessoas continuaram se convertendo, muita gente conheceu o evangelho num tempo de crise. E a gente também tem vivido um tempo de crise. E eu fico imaginando que naquela época, o que era ser ativo? Se a gente chegasse naquela época e falasse assim, olha, todo mundo foi disperso e como que a gente pode manter a igreja ativa agora? E eles mostrariam isso na prática pra gente, que eles continuavam vivendo princípios. Porque quando a gente fala, né, e Dylan também já falou sobre a igreja primitiva, a gente vê esse exemplo de uma igreja baseada em princípios. Uma igreja que era ativa, baseada no que era o real evangelho, né, naquilo que eles tinham aprendido com Jesus. Então, acho que a gente pode até diferenciar aqui o ativismo do serviço cristão. Porque eu acho que vai muito da nossa motivação e do nosso entendimento do que a gente faz como igreja, de quem nós somos como igreja. Será que ser igreja é frequentar o templo aos domingos? É frequentar o templo em algumas reuniões de grupos, como grupos de jovens, grupos de mulheres, de homens, adolescentes, crianças? Ou será que ser igreja é ter um entendimento, e esse entendimento
isso nos faz servir. Eu acho que é exatamente nesse ponto que a gente diferencia um ativismo de um serviço cristão. E com certeza o que a gente quer entender aqui é como continuar servindo a Deus, mesmo distantes um do outro. E Dylan foi muito feliz nisso que ele falou, porque a gente pode olhar para a igreja primitiva e ver até mesmo em Atos também, né? A gente, na primeira igreja, no contexto PGM, estuda muito o livro de Atos também, principalmente Atos capítulo 2, que fala muito sobre como ser igreja, né? O que é ser igreja. E a gente precisa entender que, olhando até mesmo para esse texto, a gente vê que a gente precisa manter o ensino, e é interessante que a gente está falando no contexto de igreja de uma forma geral, né? A gente não está falando aqui da primeira igreja de campus ou de qualquer igreja específica, a gente está falando da igreja de Cristo. E quando a gente fala assim, a gente precisa entender que para manter a igreja ativa, para manter a igreja em serviço, a gente precisa manter o ensino, a gente precisa manter a comunhão, a gente precisa manter a oração, a gente precisa manter os princípios. E até mesmo quando a gente vai lá para esse texto de Atos 2, que eu falei, lá no versículo 42, a gente encontra isso. A gente encontra tudo isso muito bem discriminado. A gente percebe que eles se mantinham igreja mantendo uma igualdade também, porque todos tinham acesso às mesmas coisas. Quando a gente vê que tudo que cada um tinha, eles repartiam, a gente vê como era importante todos terem acesso às mesmas coisas. E hoje a gente percebe isso, que nesse tempo de crise, como que a gente tem se mobilizado para que todas as pessoas tenham um alimento, por exemplo? Como que a gente tem se mobilizado para que todas as pessoas, pelo menos a maioria, tenham acesso ao ensino da IBD? A gente grava vídeos, né? A gente tenta fazer online, a gente tenta fazer ao vivo ou para deixar gravado. Como que a gente tem feito reuniões de oração que antes a gente fazia presencialmente, tanto às quartas-feiras no culto, ou reuniões no turno da manhã mesmo na igreja. Como que a gente tem feito para que todas as pessoas tenham acesso aos princípios? E eu acho que essa é a chave, eu acho que essa é a resposta que a gente tem. Como manter a igreja ativa? Eu acho que a resposta é justamente essa, manter a igreja com a ideia do que é o serviço cristão, que é diferente de um ativismo puro e simples. E o que é esse serviço? É manter a igreja unida, é manter a igreja preocupada com o cuidado uns dos outros, é manter os discipulados, é manter a igreja em oração, é manter a igreja cuidando daqueles que ainda não conhecem o evangelho, mas que são pessoas que carecem do nosso amor e da nossa atenção também. Então, acho que, resumindo, como manter a igreja ativa é manter a igreja em serviço cristão. Com certeza. É muito interessante isso que você está falando, Marina, porque a igreja corresponde ao universo de gerações, né? E aí é até interessante que o pessoal está comentando aqui, né? O Carlos Américo falando que o bom para nós, mais idosos, foi essa novidade da internet. Nós apanhamos um pouco, mas estamos aprendendo. E a Cláudia complementou dizendo que ela tem percebido que muitas pessoas mais velhas têm reconhecido os benefícios da internet no tempo, têm quebrado muitas concepções. E, de fato, a gente está tendo que aprender sobre isso, de que a gente pode exercitar os princípios e a gente deve exercitar os princípios mesmo vivendo isso. Então, a gente precisa, de fato, reconhecer isso, né? E valorizar também, porque eu acho que até a gente que está numa geração mais nova, isso às vezes é tão comum para a gente que às vezes a gente torna isso uma coisa natural, o que não é. E tem a ver com essa próxima pergunta que a gente vai fazer agora para o Caio, né? Que, de fato, e se você considera isso ou não, se existem dois polos hoje na igreja, das pessoas que estão descansando e as pessoas que estão sentindo falta, assim, o que você acha sobre isso? Então, vou passar a palavra para o Caio agora. Eu acho assim, primeiramente, eu acho que todos nós deveríamos sentir falta da presença física uns dos outros. Né? Eu acho que, como o Dylan até falou na fala inicial dele, a gente, como corpo, a gente sente falta. Tanto que essas próprias artifícios que a gente está usando de tecnologia é exatamente porque a gente tem esse desejo de estar junto e a gente usa essas manobras para a gente poder estar junto mesmo nesse tempo onde fisicamente a gente não pode. Então, acho que o principal, assim, a gente entender que todos precisam querer estar juntos, mas eu acho que tem talvez um grupo que está mais desejoso disso. E eu vejo isso porque eu estava refletindo muito e eu vejo que algumas pessoas somente querem sobreviver a esse momento. Simplesmente que ele passe logo
e volte a tudo ser como antes. E não vivem o que está acontecendo. Realmente só querem que aquilo volte a ser como antes e viver aquilo que estava vivendo antes. Então, para isso, fica muito mais difícil, porque você não vive todos esses aspectos que a Marina está falando, de viver esses princípios, continuar vivendo o relacionamento discipulador, a compaixão e graça, a oração. Se a gente não continuar vivendo esse momento, logicamente a gente vai sentir falta daquilo que a gente vivia antes. Então, vai lembrar de como era a comunhão quando ia juntos no tempo da igreja. Se não vive isso, vai sentir falta de estar junto ali no PGM, vai sentir falta de qualquer atividade, até ministerial, em relação à igreja. Então, a gente precisa não só sobreviver esse momento, mas vivê-lo, aproveitar que a gente já está passando por isso, não tem o que fazer. Então, o que a gente pode aproveitar esses momentos para realmente crescer. Então, se a gente só está podendo usar meios de internet, de redes sociais para estar se encontrando, para estar junto, então vamos usar isso, vamos melhorar nisso como igreja. Então, acho que é um pouco disso. Acho que quem consegue viver esses princípios, mesmo nesse momento agora, quem aproveita esse momento para estar continuando ainda melhorando nesses aspectos de tecnologia, do que dá para a gente fazer nesse tempo agora para estar juntos, eu acho que está ficando mais tranquilo, está ficando mais descansado nesse aspecto. Quem não está conseguindo viver isso, já quer toda hora voltar àquilo que era antes, está tendo mais dificuldade, por isso está querendo tanto já ter esse encontro físico, porque está só lembrando e não vivendo esse momento. Com certeza. Tem uma frase que eu estou pensando muito enquanto o cara estava falando aqui, que é uma frase que diz assim: você não é o que fizeram com você, você é aquilo que você faz com o que fizeram de você. E eu acho que a gente pode fazer uma analogia sobre isso em relação a esse tempo. A igreja não é o que a pandemia tem feito. A igreja é o que ela é, independente desse momento, mesmo com esse momento. Então, a gente pode aproveitar. A Cláudia até falou aqui, comentando o que a Marina falou antes do Caio, né, que ela percebe que nesse tempo nós temos que nos adequar às ferramentas que temos para adaptar o serviço na igreja, não deixando de ter comunhão, oração, estudo da palavra. Isso vai aparecer de formas diferentes. Não é, Dylan? Você concorda com isso? O que você pensa? Não, sim, inclusive, Carol, eu concordo inteiramente com a palavra de Caio, o que ele falou, e quero acrescentar que, na minha opinião, se essa proibição do ajuntamento, né, o fato de não podermos estar juntos, não faz muita diferença para quem está descansando nesse momento, eu acho que é um sinal de alerta para essa pessoa, para ela entender que talvez ela não tenha compreendido o que é ser igreja, ou, até sendo um pouco mais radical, ela nunca foi igreja. Porque se ela é completamente indiferente, né, tem aqueles que se enquadram na questão de descansar, de realmente como se fosse para recuperar o fôlego, né, de tanto trabalho árduo que vinha de desempenhando. Mas se a pessoa é completamente indiferente, ela até gosta, né, de estar nesse momento afastada, longe da igreja, então, na minha opinião, é um sinal, sim, de alerta para essa pessoa, para que ela entenda que ela precisa ser igreja e talvez ela nunca compreendeu, né, em sua mente o que é ser igreja. Não, é exatamente isso, assim, eu estava até refletindo sobre essa questão também, porque acho que entra em dois pontos, né, se você está muito confortável com a situação agora, acho que realmente demonstra que talvez você não tivesse lá atrás, por exemplo, servindo em algumas ministérios na igreja, você não estava ativo, então você agora está muito mais tranquilo, você está em casa, vendo aos cultos, simplesmente consumindo uma programação. Se você já tinha essa característica antes, para agora está muito mais tranquilo, que você consome de casa, no sofá, comendo pipoca. Então, é algo para a gente refletir muito. E também, acho que um outro ponto que é para acrescentar, porque tem a questão do ativismo também. Pode ser que a gente também
É lógico que esse momento talvez tenha dado um pouco de descanso para quem às vezes está muito ativo na igreja, mas é um ponto de alerta também, se a gente, às vezes, antes não estava no ativismo muito grande, sem ter alegria em servir ao Senhor. Isso é muito importante também. É importante a gente refletir esse estado que a gente está hoje, que pode demonstrar muito como a gente já estava espiritualmente. Marina, pode falar. Eu estava aqui refletindo justamente sobre isso que Caio falou agora, porque a gente precisa refletir sobre esse sentimento de estar descansando agora. Se a gente está sentindo um momento de descanso, é porque antes a gente estava muito sobrecarregado. E, na verdade, o serviço no reino de Deus, ele não é para sobrecarregar e ele não é para cansar, gente. Ele não é para trazer um peso. Então, realmente, é para a gente refletir que se a gente estava precisando de um descanso, é porque a gente estava fazendo alguma coisa muito errada. Porque o serviço de Deus, ele não é algo para trazer peso, né? Eu e Carol, a gente conversa bastante sobre isso, também no contexto do discipulado, porque o reino de Deus, ele não é algo para trazer peso. Então, se a gente está precisando de descanso, é porque a gente precisa realmente rever esse trabalho que a gente está fazendo, se não é só por ativismo, se não é só uma forma da gente estar ativo e ter uma recompensa que até nos sabota, né? De pensar assim, nossa, eu estou fazendo muita coisa na igreja, então eu estou realmente sendo um bom cristão. Quando, na verdade, ser um bom cristão não é acumular muitas funções e muitos cargos na igreja, né? Então, acho que essa reflexão, ela é muito necessária nesse momento. E a gente precisa também, por um outro lado, pensar que no reino de Deus a gente não tem uma aposentadoria, né? A gente costuma falar muito isso na igreja, né? Entre a gente. E é uma brincadeira, mas que é realmente uma verdade. Ela é elucida uma verdade. A gente não tem aposentadoria no reino de Deus. Então, não há um momento que a gente vai falar assim, olha, agora já chega, já fiz tudo que eu poderia fazer e agora eu vou descansar. Então, acho que são reflexões muito necessárias nesse tempo. A Cláudia está falando aqui que ela pensa que nós não podemos nos tornar pessoas passivas e sim ativas, porque quando as coisas voltarem ao normal, entre aspas, né, nós já vamos estar no ritmo. E o Carlos Américo está falando que o culto da igreja que é lá em São Gonçalo ultimamente tem sido online. E foi difícil, mas agora todas as atividades estão sendo online. E é muito interessante essa palavra do Carlos Américo. Obrigado porque você está nos acompanhando daí de São Gonçalo, porque, de fato, a gente não está falando sobre uma igreja específica, sobre a primeira igreja ou sobre a denominação batista. A gente está falando sobre a igreja, o corpo de Cristo. E aí eu vou fazer uma pergunta para a Dilan agora sobre como a liderança da igreja são os pastores e também nós aqui exercemos lideranças em alguns departamentos, como que a gente deve agir para não desanimar. E até nesse contexto que a gente está falando sobre saúde da igreja, se esse desânimo diz algo sobre a saúde da igreja. Então, respondendo primeiramente a primeira pergunta, né, como que a gente deve agir, os líderes, os pastores, para que não cheguem a desanimar, acredito que uma resposta direta já esclareça, buscando novas estratégias. Porque eu acredito da seguinte forma, se há algum alvo principal nessa pandemia, ao meu ver, né, de Deus, da permissão de Deus para que essa pandemia chegasse a nós aqui, acredito que um dos alvos principais, sim, são os líderes e pastores. Exatamente para Deus mobilizar entre eles algum tipo de impulso, né? O que eu estou querendo dizer? Hoje, a gente tem como alcançar muitos outros lugares através da internet e através dos recursos que nós temos. E momentos de crise, como a gente está vivendo, e até, inclusive a Marina comentou sobre isso, né? Do contexto de Atos, momentos de crise, geralmente, e pelo menos quando está descrito na Bíblia, geralmente esses momentos, eles impulsionam a igreja a crescer ainda mais. Então, assim, não só para a igreja, você vai ver outras circunstâncias também lá no Antigo Testamento. Você vai ver que quando o povo de Deus era oprimido por Faraó no Egito, o povo de Israel quanto mais eles eram oprimidos, a palavra vai dizer que mais eles cresciam. Então, essa figura onde Deus sustenta a sua igreja, sustenta o seu povo, ela não se perdeu ao longo do tempo, ela continua nos dias de hoje.
Então, se Deus permitiu que isso chegasse a nós, chegasse à igreja, é meramente para que a gente buscasse novas estratégias e a gente implementasse nas nossas estratégias coisas novas, coisas que podem funcionar ainda mais. O evangelho, ele não precisa de recursos fantásticos, maravilhosos para ser pregado. O evangelho é simples. Só que o alcance pode ser muito maior, e talvez Deus esteja impulsionando esse momento para líderes e pastores exatamente para inovar, para trazer novas ideias, com a internet. Então, eu vejo, como foi comentado aí nos comentários, né? Eu vejo que muita gente que não era ambientado com a internet antes, agora está sendo meio que obrigado a ficar ambientado. E isso para o reino é muito bom. Eu vejo isso de uma forma espetacular para a gente. Porque eu quero lembrar que Jesus falou que no final dos tempos, né, quando o mundo estaria já desencadeando para o final, ele falou que o amor de muitos se esfriaria, mas que o evangelho seria pregado no mundo inteiro. E eu vejo esse movimento muito para esse viés, muito nesse caminho. A gente pode, sim, quem sabe, evangelizar o mundo inteiro, até mesmo não estando presente, alcançando essas pessoas por meio da internet, por meio desses recursos que Deus tem nos dado. Eu só queria lembrar uma palavra que Paulo, sempre Paulo, né? Mas ele deixou uma palavra lá em 2 Coríntios 4:8, eu queria destacar, que fala assim: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então, olha só quem está falando. Olha só quem está falando. É Paulo. Então, o que ele está ensinando? Quando o desânimo ele chega, e pode sim chegar, principalmente para pastores e líderes, que eu tenho visto que têm sofrido bastante nesse tempo por não estar presente fisicamente com suas ovelhas, mas quando esse desânimo chegar, a gente precisa remeter a nossa mente para aquelas vidas que tinham tudo para desistir, mas persistiram. E Paulo era um desses. Paulo ele tinha tudo para desistir, tudo, exatamente tudo. Ele poderia estar vendo as circunstâncias ruins acontecendo, uma igreja que estava sendo perseguida, onde ele estava, talvez as pessoas não levavam a sério a pregação do evangelho, ele era preso, as autoridades estavam contra ele, tudo poderia estar um caos na cabeça de Paulo, poderia estar desanimando ele para aquela obra. Mas não era o que acontecia. Você via Paulo ainda mais animado com o evangelho e muito mais preparado, ao ponto de ele dizer, né, que a frase dele, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele aprendeu a se adaptar nos problemas, nas questões difíceis. Então, é exatamente esse o ponto. Se os líderes e os pastores estão ficando desanimados com esse período, eu sugiro que passem a olhar para aquilo que nos traz o ânimo, para aquilo que nos traz a perseverança, que é exatamente Cristo, acima de tudo, mas também as coisas boas que estão acontecendo com a igreja e, de fato, essa estratégia. Eu queria deixar essa palavra com o Marino também, para que ela acrescente. Eu fiquei refletindo aqui, e eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito especial com a liderança também, né? Porque a gente cobra muito da liderança e é um posicionamento muito pertinente, né? Mas a gente precisa também cuidar da liderança. Então, eu acho assim, nesses momentos, como que nós, igreja, também temos cuidado dos nossos pastores e dos nossos líderes, né? Como que nós também, como pessoas que assumem um posicionamento de liderança dentro da igreja, temos cuidado do nosso pastor e daqueles que estão em cargos também acima de nós. Então, eu acho assim, a gente realmente tem que cuidar que a gente não desanime. E isso que você falou vem muito a calhar, porque realmente a gente precisa se apegar em Deus, porque Ele está acima de qualquer outra coisa, mas a gente também precisa olhar e falar assim, poxa, o que eu posso fazer para cuidar da minha liderança? Porque provavelmente o pastor e os líderes, né, eles também estão sujeitos às mesmas coisas que nós. Então, a gente também ter um olhar de cuidado com eles é fundamental. Sim. Você quer falar? Só até complementando isso que a Marina falou também, esses dias eu estava ouvindo uma entrevista um profissional de saúde falando sobre esse período agora e como é difícil, porque às vezes assim, precisa tomar decisões com base aquilo que aconteceu ontem, porque amanhã a gente não sabe como que vai ser. Então, a
reforçando essa questão em relação a gente ter esse cuidado mesmo com a liderança, pedir, orar por elas, pedir sabedoria mesmo a Deus, porque estão vivendo um momento complicado mesmo, porque é aquilo, numa semana está de uma forma, aí já semana que vem, às vezes já dificulta mais um pouco, aí não sabe quanto tempo vai demorar, então, assim, precisa mesmo ter esse cuidado, né? Precisa realmente ter isso, assim, e até eu vejo que é muito importante, assim, a importância mesmo das lideranças, elas estarem, por isso que a gente precisa orar, porque elas precisam estar mesmo na direção de Deus, ter essa sabedoria, até porque a gente está num momento onde as pessoas buscam na internet, às vezes, pregações de outros lugares, e isso é bom, isso é válido, mas eu acho que, assim, cada igreja ela tem sua necessidade naquele momento, está vivendo um momento diferente, dependendo da cidade, dependendo da própria realidade da igreja, então, assim, a gente precisa ter palavras que venham de Deus para aquela igreja, eu acho que por isso que precisa orar pelas lideranças, para que elas estejam mesmo na direção de Deus, para conseguir liderar as igrejas conforme a realidade que cada uma está vivendo nesse momento. Dylan, pode complementar aí também. Até continuando mesmo o que Caio falou aí agora, era exatamente o que eu queria dizer. Cada líder e cada pastor, ele vai ter um desafio dependendo de onde está a sua igreja local, né? Então, eu vi muitos pastores, né? Eu tenho alguns grupos no WhatsApp em que tem muitos pastores. E eu vejo muitos relatos de pastores falando que esse tempo onde as pessoas estão fazendo lives, estão fazendo reuniões online, tá sendo muito difícil para eles, porque a igreja local deles não tem acesso à internet. E muitas vezes também não tem acesso a telefone, não tem área de celular. Então você imagina o desafio que esses pastores e esses líderes estão enfrentando nesse momento. Se para a gente está difícil, nós que estamos aqui na internet, né, no Facebook, imagina para essas lideranças, como que está sendo angustiante. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é olhar que nós ainda estamos, sim, em uma situação mais confortável que eles e nós devemos orar por eles. Mas também, se pudermos aconselhar e ajudar de forma prática, também é muito válido. Porque o que fazer nesses momentos? Às vezes a pessoa não tem solução, mas talvez uma visita à distância, né, já fiz alguns evangelismos, já participei de alguns evangelismos dessa forma. A pessoa da porta de casa e você do portão da entrada da casa dela. E você, de alguma forma, chega ali só para dar um oi, para orar com aquela pessoa, para dizer a paz e ir embora. Né? Não tem muito o que fazer nesses momentos. Se a pessoa não tem a internet, mas tem a área de celular, então acredito que o pastor tem que ficar, os líderes têm que buscar estratégias de uma forma que eles mantenham contato com o que tiver. Agora, se não tiver como, então eu falo para eles a seguinte coisa: a igreja é de Jesus. O nosso maior pastor é Jesus, o nosso maior líder é Jesus. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Isso significa que nem a maior força, né, a maior força oposta ao reino de Deus pode prevalecer contra a igreja. Então, uma pandemia e situações como a gente está vivendo também não vai fechar a igreja. Os pastores e líderes podem ficar despreocupados. Isso não vai acontecer. Né? Então, se não há nenhum jeito, então é manter em oração, é colocar cada membro da igreja, cada liderado debaixo das mãos de Deus, orando por essas pessoas, porque eu tenho certeza que se não há outras estratégias, Deus vai estar cuidando dessas pessoas. Sim, com certeza. A próxima pergunta que a gente tem também está nessa linha. Eu acho que o roteiro, a gente estava até pensando como ele ia ser construído, mas acabou que ficou numa linha muito boa assim, de raciocínio. E a próxima pergunta assim, que eu tenho para o Caio olhando daqui para trás, a gente pode dizer que a igreja de Cristo estava saudável? Eu estava pensando assim, eu vejo que em partes, assim, eu estava refletindo e eu tenho percebido que nesses últimos tempos tem se falado muito de discipulado, de relacionamento discipulador. Sim, não só a gente da denominação batista tem falado bastante isso, a igreja multiplicadora, mas eu vejo que de outras também denominações têm falado muito sobre isso, até líderes mesmo, influentes na nação, tanto de juventude quanto em todo o contexto, tem falado muito sobre isso. E talvez, acho que nesse aspecto,
preparou um pouco, talvez, a igreja para esse momento. Então, assim, eu acho que teve um pouco disso, mas eu vejo que, em outro aspecto, eu vejo que a igreja também, ela estava cada vez mais se tornando, como até falei na fala anterior, um pouco consumidora de eventos. Então, cada vez mais, não criticando, não falando que seja errado, mas cada vez mais até os cultos e tudo era cada vez mais parecido com shows, com programações muito gigantescas e tudo. Então, isso facilitava que as pessoas se tornassem cada vez mais consumidoras de programações. Então, nesse aspecto, eu acho que é muito negativo, assim. Talvez a igreja não estivesse tão saudável. Até, tanto que no começo mesmo da pandemia, tinham muitas lives, direto, e eu vi que algumas pessoas estavam meio que, assim, quase que dependendo de ter live para ter a vida espiritual acesa e continuar ali com a sua vida espiritual. E isso é muito negativo. Isso demonstra muito que talvez a gente não esteja... talvez não estivesse buscando tanto relacionamento com Deus em si, intimidade do relacionamento com Ele, e mais, às vezes, momentos ali até emocionais, de cultos e tudo mais, que tem talvez seus aspectos positivos, mas que a gente não pode depender da nossa vida espiritual disso. Até eu vi que teve uma pergunta nos comentários ali em relação à questão do sábado, eu acho que tem muito a ver nessa questão de como a gente lidava também com isso antes, com as atividades, até o ativismo que a gente falou. Talvez a gente precise de um descanso muito grande hoje, porque a gente estava num ativismo muito grande, até pela essa questão de priorizar muito mais essas atividades do que ter um relacionamento com Deus, ter uma intimidade com Deus. Então, eu me fantasiava, me mascarava, talvez, de um verdadeiro cristão, com muitas atividades, quando eu não tinha, talvez, ali, o meu relacionamento íntimo com Cristo tão vivo, tão diário, tão constante. E da mesma forma também, nesse momento, talvez agora, a gente tem mais tempo para poder viver esse relacionamento, talvez a gente não viva, e talvez a gente não aproveite o descanso para nos relacionar mais com Deus. Então, eu acho que é nesse aspecto, assim, eu acho que tinha um lado bom, a igreja, em parte, estava saudável, mas eu acho que tinha uma vertente que é muito perigosa e que talvez, nesse momento, também tenha refletido muito na forma como algumas pessoas têm lidado com esse período em relação à igreja. Eu penso, assim, também que a pandemia, ela, de uma certa forma, ela vem, sim, ela não é uma coisa que vai deixar como estava, mas ela vem para aumentar aquilo que já estava. Então, quem estava doente pode ficar mais doente, quem estava saudável também pode ficar mais saudável com a pandemia. E é uma das coisas que eu observo, assim, porque são desafios diferentes também para a gente ser um cristão saudável. Porque ontem, por exemplo, aqui na nossa igreja, a gente teve a situação lá que o pastor ficou sem a internet. É uma coisa também que a gente está passível agora, dependendo desse tipo de instrumento. Foi muito interessante que eu falei assim, Caio, e agora o que a gente vai fazer? Aí Caio falou, a gente faz o culto aqui. E aí depois, graças a Deus, tudo voltou. Mas assim, como que a nossa cabeça às vezes só entende assim, nossa, se não tiver live, não tem culto, meu Deus. Mas não é, a igreja pode continuar se reunindo nas casas ali daquele jeito. Então, é um alerta para a gente. Vocês estão no PGM também, muitas pessoas que estão assistindo a gente estão nos PGMs, e a gente tem falado sobre a questão da santificação. E na última semana a gente falou sobre os pensamentos, e foi algo que o meu PGM assim, me fez refletir muito nas reflexões sobre como que a gente às vezes peca com o Senhor, justamente porque numa live, às vezes você não está com o pensamento todo no Senhor. Mas isso não é uma característica só da live, isso é uma característica também da igreja física, enquanto a gente se reúne ali. Então, por isso que eu falo assim, que o saudável, às vezes, não depende. Logicamente, é uma variável muito importante a questão de a gente estar no isolamento, no distanciamento, mas depende muito mais da gente, assim, se esforçar no sentido de buscar mesmo o Senhor e buscar viver essa igreja mesmo, né? A última pergunta que a gente tem vem um pouco assim, nos comentários aqui, o Fred está falando que o voltar ao normal não será o normal que nós conhecíamos. No fim da pandemia, a igreja vai ter o resultado se estava saudável ou não. E aí, a pergunta que a gente tem para terminar, e eu gostaria que vocês respondessem, é o que será da igreja depois da pandemia? A igreja será diferente depois da pandemia? E eu queria que a Marina começasse respondendo para a gente. Bom, como a gente já falou muito aqui,
toda crise traz novas adaptações. E eu acredito que a gente vai sim ver uma igreja diferente, porque a gente vai passar por todo esse processo de adaptação, fazendo todas essas reflexões que nós estamos fazendo aqui. E eu fico me perguntando, será que quando a gente voltar a ter cultos presenciais... Deu uma travada aí no de Marina. Daqui a pouco ela retorna. Então, eu vou pedir para o Dylan responder essa pergunta para a gente. A Marina volta. Beleza. Então, essa pergunta é um pouco complexa para mim. Por quê? Biblicamente dizendo, né, se eu pegar lá no sermão escatológico de Jesus, aliás, todo mundo tem pensado por esse viés agora, no final dos tempos, a pandemia, começa a buscar os sinais, né? Mas se você abrir lá no sermão escatológico de Jesus, principalmente em Mateus 24, você vai ver que Jesus, ele falou, né, que no final dos tempos, a iniquidade ela iria se multiplicar e o amor de muitos se esfriaria, porém o evangelho seria pregado no mundo inteiro. Então, como perspectiva de mudança no sentido de não haver mais falso profeta, falso cristão, amor se esfriando, joio no meio do trigo, eu acredito que isso não vai mudar, até porque isso é bíblico. E se a gente está se encaminhando para o final dos tempos, nesse viés eu não acredito que vai mudar muita coisa, não. Aliás, eu acredito que daqui para frente a coisa só vai piorar, porque isso já foi descrito por Jesus. Mas, pegando até um gancho do que Marina falou, através dessas adaptações que nós estamos fazendo ultimamente, né, que estamos até sendo forçados a nos adaptar, acredito que nesse sentido, sim, nós teremos uma grande mudança, não só na PIB, né, mas nas igrejas em geral, como a gente tem falado aqui, da igreja Corpo de Cristo, né, com novas estratégias. Quando eu digo estratégia, seria como a gente aborda o espalhar o evangelho, o fazer missões. Então, é muito eficaz a gente fazer presencialmente, mas nem sempre todos podem. Então, acredito que o evangelho ele vai estar chegando para mais pessoas, né? Também como Jesus disse, que o fim aconteceria quando o evangelho fosse pregado no mundo inteiro. Então, eu acredito que nesse sentido, sim, a gente vai mudar. Agora, biblicamente dizendo, as coisas ruins que permeiam a igreja, que estão em volta da igreja, infelizmente, essas coisas não irão alterar. Mas, por isso que para os verdadeiros cristãos, eu acredito que seja um banho gelado para acordar, né? Para perceber que o reino de Deus ele está chegando, ele está muito próximo, que precisamos pregar esse evangelho e que esse evangelho precisa chegar no mundo inteiro para que o fim também chegue, né? Se a gente anseia a volta de Cristo. Então, só queria lembrar por isso aqui, a nossa mente, né, a nossa memória, ela é muito fraca, eu acredito, porque tem coisas que a gente está passando e daqui a pouco a gente esquece. Eu verdadeiramente espero que isso não aconteça com a igreja, porque nesse tempo que a gente está passando, a gente começa a bolar muitos planos na nossa cabeça, né? Muitas promessas, muitas coisas vêm. Quando acabar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou ser melhor. Mas daqui a pouco a nossa mente esquece de tudo aquilo que a gente estava planejando. Então eu espero mesmo que a igreja seja diferente e que ela não esqueça desse período de dificuldade que ela passou. Sim. A Marina voltou aí, vou deixar ela concluir o pensamento dela, então, a respeito dessa pergunta, se a igreja será diferente depois da pandemia. Marina. Bom, como eu disse, eu acredito que sim, nós seremos diferentes, porque a gente está passando por um momento de crise. E eu me lembro muito de algumas conversas que eu já tive até com o Caio, e o Caio sempre falou muito sobre essa questão da gente sempre ter saudade de algo que já passou, né? A gente vive muito baseado no saudosismo.
na época que eu fazia isso, era muito bom. E isso muitas vezes faz com que a gente não foque o nosso olhar no presente, para que o presente também traga coisas boas e a gente possa aproveitar esse tempo. Então, eu acho que a gente precisa focar nossos olhos no que a gente tem vivido agora, para que depois, quando a gente voltar a ter nossas reuniões presenciais, quando a gente sair dessa crise pandêmica que a gente tem vivido, a gente possa olhar e falar assim, nossa, o que nós vivemos foi muito bom para o nosso crescimento, mas o que a gente está vivendo agora também vai ser muito bom. Então, assim, que a gente realmente foque o nosso olhar no que a gente está vivendo agora e não fique só preso no que a gente estava vivendo antes da pandemia, né? A gente não pode viver esse tempo só focando o nosso olhar no que era muito bom aos nossos olhos, mas a gente pode olhar para esse momento de crise e ter certeza de que depois, quando a gente voltar a um normal que não vai ser normal, a gente acha que vai ser muito diferente, a gente possa realmente ver que nós colhemos frutos desse tempo de crise para que novas coisas possam nascer. Então, acho que sim, vai ser diferente, porque se Deus permitir, a gente vai voltar com um novo gás, um novo ânimo, de forma diferente, com os olhos voltados para coisas mais importantes. Sim, eu tenho visto que essa não tem sido uma reflexão apenas em relação à igreja, mas muitas pessoas têm se perguntado também assim, nós seremos cidadãos melhores? Nós seremos seres humanos melhores depois dessa pandemia? E uma das coisas é que eu concordo exatamente com isso, sabe? Depende muito mesmo da gente se esforçar. E a Cláudia até estava comentando sobre aquilo que a gente estava falando no início, e ela estava falando sobre a questão de ontem, né, que a gente às vezes se acostuma a achar que a responsabilidade de prestar culto é do pastor, porque ele é o líder, é ele que prega. Esquecemos que muitas vezes nós podemos e somos capazes de prestar um culto, e devemos, né? Porque o culto é nosso, o coletivo é muito importante, mas o culto é, antes de tudo, individual. E aí eu faço agora a pergunta para o Caio, sobre o que ele pensa se a igreja vai ser diferente depois dessa pandemia. Eu só queria mais acrescentar mesmo ao que o Dila e a Marina eles falaram. Eu vejo assim, que acho que a sociedade ela já mudou um pouco, né? Tudo que tem acontecido, ela já está diferente. Então, assim, algumas coisas vão ser diferentes. Eu queria só acrescentar, na verdade, um aspecto que eu estava refletindo esses dias, assim, porque a gente fica, como eu falei, às vezes a gente fica muito querendo voltar àquilo que era antes, só que a gente não se prepara, talvez, para enfrentar, talvez, um sentimento, talvez, de perceber que não vai ser igual. Talvez a gente fique tão aguardando que vai ser como era antes e pode ser diferente. Talvez eu vi, na época, no começo, logo, eu vi alguns pastores sempre falando de que quando voltar, vai logo pedir para o irmãozinho dar um abraço no outro, para falar com o irmão que está do lado e tal. Só que talvez a gente tenha uma realidade de quando voltar não tenha como fazer isso. Então, assim, a gente precisa, nesse momento, se preparar. Na verdade, é um luto, na verdade, que a gente vive, de que algumas coisas vão ser diferentes. A gente precisa, eu acho que aproveitar esse tempo também para entender e já ter isso em mente que talvez as coisas não sejam iguais, que o novo normal seja um pouco diferente. E já para quando acontecer, a gente não ficar talvez baqueado, desanimado, frustrado com isso, mas como a gente estava falando, como foi falado aqui antes, que a gente aproveite esse tempo, que a gente aproveite para quando voltar, a gente volte melhor, para que seja diferente, num sentido melhor, e não a gente ficar desanimado como as coisas estão acontecendo, mas que a gente possa avançar para o que seja ainda melhor, né? Sim. Eu acho que a palavra é equilíbrio, né? Porque eu acho que a gente não deve se acostumar com a distância dos irmãos. Eu estou vendo que alguns irmãos têm comentado aqui que têm visto vários cultos online, mas sente falta de estar junto com os outros cristãos. De fato, a gente sente falta e a gente não pode se acostumar a não estar, não ter o contato do outro. E também não podemos nos acostumar a não ir à igreja, né? Porque isso é uma das reflexões que eu tenho, às vezes, me feito, assim. Será que depois vai se tornar normal a gente assistir um culto online, porque eu não posso ir por algum motivo qualquer? Tá chovendo hoje, então eu não vou à igreja. Será que a gente também vai se acostumar com isso? Então, assim, eu acho que é um equilíbrio da gente reconhecer o que precisa mudar, o que não precisa, e tudo isso muito buscando ao Senhor e pedindo uma direção dele, orando pelos nossos líderes de fato, líderes nas nossas organizações, o líder da nossa igreja, o líder das igrejas, no caso, na nível de denominação. E assim, a gente
precisa estar intercedendo mesmo ao Senhor para que dê direcionamento a nós, para que a gente possa, de fato, estar vivendo tudo que Ele deseja que a gente esteja vivendo, né? O pessoal está comentando aqui muito sobre o que a gente estava falando. A Jéssica está falando que ontem mesmo, antes, quando ela estava achando que o culto talvez não teria, né, por essa questão da internet, ela e o Lucas, que é o marido dela, começaram a cultuar juntos, mas não simplesmente como fazem geralmente, mas como se de fato estivesse na igreja. É uma das coisas que a gente precisa mesmo, assim, não perder esse tipo de coisa. A gente estava falando no PGM sobre isso, assim, quem é você quando ninguém está olhando, né? Então, quem é você cultuando quando você não está ali perto de ninguém, da sua igreja, no culto coletivo, mas de alguma forma você está junto com outras pessoas online? São coisas que a gente precisa mesmo estar pensando, né? O Fred também está falando que nós que ministramos no culto online, quando vemos o auditório vazio, é muito triste. De fato, o Dylan também está aqui, e o Dylan também tem, quando a gente estava podendo ir, porque agora a gente está no lockdown, né? E a gente estava lá indo fazer o louvor na igreja, e de fato, a gente eu até brinco falando assim, já me acostumei com a auditório assim, eu acho que o dia que o auditório estiver vazio de novo, vai ser surpreendente de novo, porque a gente já chega com aquela coisa que você não pode tocar nos irmãos, abraçar, então isso é uma coisa que a gente precisa mesmo considerar, né? Dylan, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é exatamente sobre isso aí mesmo que você falou, porque além, né, de estarmos presentes lá no templo para essas situações, tiveram vezes que eu tive que ir lá para a PIB para fazer algumas lives, né, porque aqui em casa não tava dando por causa da internet. E, rapaz, como que eu fiquei triste nesses dias, porque pelo menos quando a gente está lá com o grupo de louvor, o pastor junto, é triste, mas pelo menos a gente tem ali uns aos outros, né, para se consolar, mas ver a igreja completamente vazia, você sozinho ali, é ainda mais angustiante. Então, assim, é por isso que eu digo que quem é a igreja entende e sabe que é muito ruim esse momento mesmo, por não podermos estar juntos. Chega a dar uma aflição mesmo no coração. Sim, com certeza. Então, que a gente esteja mesmo aprendendo. Eu espero que essa roda de conversa tenha sido importante, assim, foi muito importante para mim, acredito que tenha sido para vocês também, porque é sempre bom a gente estar refletindo e a gente estar buscando meios de entender tudo o que está acontecendo para vivenciar melhor esse momento. E antes de encerrar, eu queria dar uma palavra para cada um de vocês, para que vocês estivessem fazendo as considerações finais, assim, sobre essa roda de conversa e também se despedindo do pessoal. Vou começar com você. Eu tenho refletido muito nas semanas aí, tem 2 salmos que eu tenho refletido bastante, e como palavra final, assim, eu queria que a gente aproveitasse esse tempo para provar e ver que o Senhor é bom. Tem um outro salmo que diz que o Senhor é auxílio presente no tempo da aflição. Então, que a gente prove isso, que a gente aproveite isso, né? Que a gente não fique só esperando que tudo acabe, mas que a gente exerça a nossa fé, entendendo que, passando por tudo isso, o Senhor está conosco. E, assim, que mesmo que se a gente soubesse que semana que vem vai tudo normalizar, que eu creio que não vá, mas mesmo que seja isso, que a gente possa aproveitar essa próxima semana agora para estar aproveitando esse tempo para, de alguma forma, estar crescendo com isso, para, de alguma forma, se deixar sentir realmente, Senhor, seu auxílio presente nesse momento. É isso. Dylan, você pode fazer suas considerações também? Eu quero agradecer mesmo ao pessoal que esteve aí junto com a gente, agradecer a vocês também, né? Essas conversas nossas não são só online, a gente já teve muitas conversas juntos assim, então acaba fluindo muito naturalmente. Mas a palavra que eu quero deixar aí, final, para o pessoal, é que persevere e saiba que em tudo Deus tem um propósito. Isso tudo, não acredito que seja um castigo divino, como muitos pensam, mas sim uma consequência do mal que entrou no mundo um dia, consequência dos nossos pecados, e assim a natureza acaba retribuindo de alguma forma, né, o mal, como ele está presente, depois que o pecado entrou, acaba retribuindo dessa forma. Então, a minha palavra é que quem está escutando, quem possa estar passando por um problema agora, né, esteja passando por dificuldades, que não desanime, que não desista,
que se mantenha perseverante, né? Lembrando aí das palavras confortadoras, né, de Jesus lá em João 14:1, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, e saiba que essa morada que a gente está aqui hoje é meramente passageira. Um dia estaremos no céu, isso tudo que está acontecendo nunca mais acontecerá. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, que esse tempo não te faça desanimar, mas pelo contrário, te faça voltar a Deus, te faça passar mais tempo com Ele, te faça orar mais, ler mais a palavra, estar mais junto dele. E também curtir a sua família, se assim você puder, né? Estar mais junto com aquelas pessoas que você ama e que, às vezes, o cotidiano não te permitia ficar perto dessas pessoas. Então, aproveite, né? Como não temos muito o que fazer, aproveite esse tempo para fazer aquilo que você não fazia antes e estar mais próximo de Deus. Marina, você também pode fazer suas considerações? Bom, eu tenho pensado muito que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E isso tem sido um conforto ao meu coração, pensar que o Espírito Santo que habita em nós, o Deus que nós cremos, é maior do que qualquer coisa e com certeza é maior do que essa pandemia que nós temos vivido. Então, o que eu deixo de conforto e de palavra para quem está aqui e para nós também é que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E para essa semana e para esse tempo que a gente tem vivido, eu deixo o desafio também de ser igreja de alguma forma. Que a gente possa ser igreja de alguma forma, né? A gente conversou sobre isso aqui hoje, mas como que nós podemos ser igreja essa semana? Talvez entrando em contato com algum líder, apoiando, orando por alguém, orando por algum membro da igreja que a gente não tem tido muito contato, cuidando uns dos outros, se preocupando se todo mundo está tendo que comer em casa. Eu acho que isso mostra muito como nós podemos ser igreja na prática. Então, o que eu deixo de palavra final é justamente isso, que a gente busque ser igreja, para que quando a gente voltar às nossas reuniões presenciais, a gente saiba que ser igreja não depende só daquilo, mas que é muito bom ter aquilo também. Amém. Antes da gente encerrar, eu vou pedir para o Caio orar para a gente, e aí depois eu vou ler alguns comentários também do pessoal aqui. Senhor, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti nesse momento, querendo Te agradecer por termos tido esse momento aqui de estar conversando, Pai. Deus, e pedir que Tu tenha misericórdia das nossas vidas, nos ajuda, a Deus, a sermos igreja nesse momento, a vivermos realmente, Deus, pela fé, possamos, Pai, realmente aproveitar esse momento para viver, Deus, um relacionamento ainda mais íntimo contigo, mais próximo de Ti. Nos ajuda, Deus, a aproveitar, Deus, as tecnologias para que a gente possa estar ainda aprimorando os relacionamentos, para que a gente possa estar crescendo, para que a gente possa estar mesmo desenvolvendo, Deus, para que após toda essa situação, que a gente possa ser uma igreja, Deus, ainda melhor, Pai. Nos ajuda a isso, nós colocamos, Pai, diante de Ti, Deus, as lideranças, Deus, das igrejas, Deus, do nosso país, nós a Tua bênção, pedimos, Deus, sabedoria, Deus, a eles, pedimos, Pai, que Tu possa estar cuidando, Deus, de cada um, de suas famílias. Deus, nós pedimos mesmo que Tu nos ajude também a sermos mesmo, Pai, pessoas que possam estar ajudando, auxiliando, Deus, essas lideranças, Pai. Colocamos mesmo diante de Ti, pedimos que Tu continue, Deus, nos abençoando, nós pedimos que Tu possa falar aos nossos corações, Deus, nos ajudar, Deus, a enfrentar todo esse momento perto de Ti, a sentir, Pai, o Teu auxílio, sentir a Tua presença. Deus, nos ajuda a realmente estar atento à Tua voz, Deus, e viver, Deus, a Tua vontade, independente do que está acontecendo, independente das situações, que a gente possa viver a Tua vontade, possa estar em relacionamento, Deus, contínuo contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, foi muito bom estar com vocês, e pelo que eu vi aqui, muitas pessoas também gostaram, né? Carlos Américo falou que gostou muito da nossa conversa, a Cláudia falou também, teve a Maria das Graças aqui também, que falou com a gente. Então, a gente agradece muito a vocês que estiveram aqui com a gente, participando dessa roda de conversa. Eu quero agradecer a presença do Dylan e do Caio com a gente, vocês agregaram muito a nossa roda, né, Marina? A gente com certeza.
Foi muito bom, assim, deu para perceber, o pessoal participou bastante. Muito obrigada, vocês que estiveram participando aqui com a gente. E a gente espera mesmo que essa roda de conversa esteja mesmo trazendo muitas coisas boas para a gente, que Deus complete mesmo no nosso coração aquilo que Ele mesmo quer para nós. Então, obrigado aí pela presença de vocês aqui com a gente. E queria lembrar que amanhã, às 9 horas, nós temos a Escola de Intercessores com o pastor Rogério, aqui mesmo no Facebook, no Instagram. Na quarta-feira tem o culto 6h30 e na quinta-feira tem às 3 horas a Escola de Intercessores. Então, você acompanha aí, esteja junto com a gente, porque como a gente falou aqui, é um tempo diferente, mas a gente não pode deixar de ser igreja mesmo nesse tempo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.